Olá, se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi, aqui do canal Universo Místico. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Quando a gente inicia essa jornada espiritual, vem surgindo diversas curas. Curas da criança interior, cura dos ancestrais, cura disso, cura daquilo. E aí surge essa dúvida, né? Como é realmente esse processo de cura, né? Como é essa questão de integração do nosso ser, como é essa aceitação. E aí, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo que de alguma forma vai te ajudar, tá, a entender como é que funciona esse processo de cura, o que é essa integração e como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira mais leve, mais eficaz. E não perdurar muito esses processos. Às vezes a gente passa mais tempo do que deveria em um processo de cura, de integração, porque a gente não se permite viver esse processo. Trouxe algumas questões para ser analisadas, né? Como realmente funciona esse processo de cura. Nós, como seres humanos, temos a tendência de negar, né? Seja as nossas sombras, sejam algo que nos causam dor. Só que por enquanto que a gente negar, por enquanto que a gente colocar debaixo do tapete aquelas questões que estão vindo à tona para serem observadas, mais a gente vai ficar nesse processo. As questões vão vindo à consciência e a gente não, agora não, deixa pra lá. E tenta esquecer. E isso é um processo que vai durando muito tempo, vai se prolongando, porque é exatamente isso, a inversão do processo de cura. Porque o processo de cura é você jogar luz naquela questão que está surgindo, naquela situação que está surgindo, e você entender, vivenciar e curar aquela situação, né? Então, quando simplesmente vem à tona certas situações, certas questões, certas pessoas pra gente lembrar, pra curar, pra perdoar, pra ressignificar aquilo, e quando a gente decide que não quero pensar nisso agora, eu estou evitando isso agora, claro que existe o determinado momento para cada situação, mas às vezes um processo de cura demora meses, sendo que seria necessário pouquíssimo tempo, né? Semanas, pouquinhos meses, para aquilo dali ser resolvido. Então tem pessoas que duram aí um processo há anos. Esse processo de cura é observar o que é que tá vindo, o que é que tá ali, sempre te perturbando, né? Sempre vindo à tua consciência, sempre te mostrando que precisa ser trabalhado. Às vezes, por exemplo, você passa por um relacionamento que foi muito doloroso, né? E acabou e você resolve não vivenciar aquela dor, você resolve abafar. Aquilo dali vai perdurar por muito tempo, porque você não olha para aquilo para você curar aquela ferida, né? Por isso que chama processo de cura. Aquela ferida está aberta, ela precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada e curada. Simplesmente quando a gente descarta, coloca de lado e não olha mais para ela, ela continua ali e ela vai continuar doendo. Então essa é a importância desse processo de cura, de integração. E eu dei o exemplo aí de um relacionamento e vou seguir com ele, né? Se eu finalizei um relacionamento, o ideal para esse processo de cura é eu vivenciar toda aquela dor daquele luto, né? Se eu simplesmente fingir que eu não tô sentindo ou me privar de não sentir, isso não vai ser curado. Aquela ferida precisa ser olhada, cuidada e cicatrizada. Então, se eu finalizei um relacionamento, eu sofro aquilo que precisa ser sofrido. Eu olho para aquilo dali e começo a ver o amor, né? O amor, os aprendizados, olhar aquilo dali com perdão, entender que aquilo dali foi necessário. Eu começo a integrar toda aquela situação e aí eu começo a entrar no processo de cura. Então, o processo de cura é exatamente isso, é você olhar, você aceitar e você integrar tudo aquilo. Muitas pessoas acham que o processo de cura é algo que simplesmente você vai deixar pra lá e com o tempo isso vai acontecer, vai curar, vai conhecer outra pessoa que vai substituir. Mas aí entra uma questão, né? Por enquanto que você não cura as suas questões, ciclos vão se repetindo. Então, se você não cura uma ferida, vai vir outro tipo de situação que vai mexer e vai te fazer reviver a mesma coisa até você cicatrizar aquela ferida que precisa ser fechada. E nem sempre esse processo de cura é fácil, mas ele é necessário. Quando a gente consegue
realizar essas curas, a gente vai conseguindo ter uma visão mais ampla da nossa vida, vai tendo uma visão mais ampla do nosso ser, né? E isso faz com que a gente ultrapasse certos desafios que estavam constantemente ali, pra gente olhar, pra gente curar. E eu dei o exemplo, assim, de relacionamento, mas existem muitas questões. Às vezes é uma relação com o pai, com uma mãe, às vezes é uma situação no trabalho, às vezes é uma amizade, às vezes é um primo, uma prima, enfim, existem N questões que precisam ser curadas, que precisam ser transmutadas, que precisam ser integradas. Para isso a gente tem que trazer ele à tona pra gente vivenciar aquilo, vivenciar aquela dor, porque se eu não trouxer ela pra luz, se eu não entender, integrar aquela dor, eu não vou conseguir curar. Eu sempre vou colocar ela ali escondidinha, então ela vem à tona e eu abafo, ela vem à tona e eu abafo. E isso é um ciclo que vai se repetindo e vai te impedir de viver algo novo, né? Sejam em relacionamentos, né, de amizade, sejam relacionamentos amorosos, isso acaba te impedindo de viver algo novo, porque quando você inicia algo novo, aquela ferida, mesmo que inconsciente, vai vindo à tona. Então você acaba reproduzindo tudo o que aconteceu, né? Ou acaba reproduzindo certos tipos de padrões, de pensamentos que te fazem reviver aquilo dali novamente para você olhar para aquela situação. Então, esse processo de cura é um processo muito importante para a gente conseguir se desvincular de certas situações, de certas experiências e partir para novas experiências, né? Agradáveis, felizes. Então, esse processo de cura é um processo muito importante, é um processo essencial e a gente vive em constante cura, né? Estamos aqui exatamente para isso, para nos curar, para evoluir, expandir essa consciência. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Tem vídeo novo toda semana e eu te aguardo aqui na próxima semana. Um beijão!